Olá, meus anjos. Muito bom dia pra vocês, ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Hoje, pra mim, agora nesse momento em que eu estou gravando, é sábado de manhã e eu estou correndo pra conseguir reparar todos os danos que eu causei com a minha procrastinação essa semana, porque eu tenho feito as atualizações do ateliê, no site do ateliê, todos os sábados, só que essa semana eu procrastinei completamente. O tempo virou, ficou frio e eu fiquei muito desanimada. A iluminação tava péssima porque tava tudo cinza lá fora, então tava bem ruim para tirar as fotos. Então agora eu estou sofrendo as consequências dessa procrastinação. Mas tudo bem. Eu queria muito ter conseguido sair de casa essa semana para ler e escrever em um ambiente diferente, mas novamente o tempo acabou não deixando. Mas há alguns minutos atrás um pequeno raio de esperança começou a surgir no céu e tem um sol lutando para sair. Isso me deixou um pouquinho mais animada para encarar o meu sábado. Então, de tarde eu provavelmente vou sair para ir em uma padaria que abriu aqui perto de casa, que tem uns doces maravilhosos, a confeitaria deles é muito boa, e eu vou levar a minha leitura do momento, que está sendo, como eu havia falado no último vídeo, que seria A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu comecei a lê-lo ontem de noite e eu li apenas 30 páginas antes de dormir, mas imediatamente surpreendida pela prosa. Imediatamente. Então eu estou muito animada para ver onde esse livro vai levar e muito curiosa também porque eu sei que esse daqui é uma trilogia e eu tô muito curiosa para entender como que a história entre duas amigas conseguiu render mais 2 livros além desse, que não é muito grande, mas também não é um livro super pequenininho. Mas então esses são os planos para hoje. Nesse exato momento, eu preciso sentar com o meu computador para eu escrever as descrições de todas as peças no site. Eu tenho apenas 1 hora e alguns poucos minutos para fazer, porque eu marquei a atualização para 1 hora da tarde. Eu queria aproveitar para mostrar para vocês também 2 livros que eu garimpei. Esse daqui eu peguei no sebo que eu fui no início desse vídeo que eu mostrei pra vocês. É o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Talvez ele seja uma ameaça para a minha saúde, considerando isso aqui. Talvez, mas eu vou ignorar. Eu vou deixá-lo aberto na janela para tentar arejar e tirar um pouquinho do cheiro de mofo. Mas eu decidi pegar mesmo assim porque ele já está na minha lista de leitura para 2025 e eu adoro essas edições. Da Penguin eu já tenho algumas, então por que não adicioná-lo à minha coleção? E o outro livro que eu tenho em mãos eu não peguei nesse sebo. Na verdade eu encontrei aleatoriamente em um bazar na minha cidade natal quando eu fui visitar os meus pais mês passado, que é O Castelo de Vidro, da Jeanette Walls. Esse livro, ele tá na minha TBR, ele tá na minha wishlist. E eu fiquei muito impressionada que eu o encontrei aleatoriamente em um bazar, porque não é um livro que eu ouço falar muito aqui no Brasil, especialmente. Esse daqui é um livro de memórias, como vocês muito bem sabem, que eu aprecio bastante, sobre a vida da Jeanette Walls, que é uma jornalista norte-americana. Mas enfim, eu preciso parar de falar e preciso urgentemente ir trabalhar para eu não atrasar a atualização da loja.
Essa daqui é a minha árvore de leitura preferida no campus. Normalmente, quando eu tenho compromissos de tarde na universidade, eu sempre tiro um tempinho para sentar exatamente aqui entre essas raízes e ler um pouquinho enquanto o sol se põe. E é sempre muito bom. Faz tempo que eu não venho porque minhas reuniões do estágio têm sido remotas, mas eu estava com saudade da minha árvore. Mostra seu livro. Oi, meus amigos. Eu estou atrasada, mas eu não sumi. Eu havia prometido de dedinho. Eu acabei precisando de mais alguns dias do que o previsto para conseguir gravar e editar. Acabou que parece que tudo nessa última semana conspirou para que os meus dias fossem recheados de livros e, consequentemente, esse vlog também. Então eu queria passar por aqui antes de concluir o vídeo para mostrar para vocês os livros que eu peguei na biblioteca e falar um pouquinho também sobre a minha última leitura que eu concluí, que foi a do mês de setembro. Eu não tenho muito costume de frequentar as bibliotecas do campo da minha universidade, também não tenho costume de pegar livros emprestados por lá. Normalmente, quando eu vou, as poucas vezes que eu fui, é mais para mudar um pouquinho de ambiente enquanto eu preciso estudar para uma prova, para algum trabalho. Vez ou outra eu gosto de ir e sentar por lá, mas já faz algum tempo que isso não acontece. E quanto aos livros, eu evito pegar livros na biblioteca porque eu sou uma pessoa muito esquecida e isso me causou problemas ano passado, porque exatamente um ano atrás, em outubro de 2024, eu estava graduando com o meu bacharel em Ciências Humanas e no dia da colação de grau eu lembrei que eu havia esquecido de pagar uma dívida da biblioteca de um livro o qual eu havia esquecido de entregar na data certa. E o que acontece? Em universidades públicas, ao menos, quando você tem algum tipo de dívida com a biblioteca ou com o restaurante universitário, você não pode participar da colação de grau. E outro fator, eu não sei se isso é geral para todas as universidades federais, eu acredito que sim, mas ao menos aqui essas dívidas elas só podem ser pagas através de uma conta no Banco do Brasil. Eu não tenho conta no Banco do Brasil, meus pais não têm conta no Banco do Brasil, nenhum familiar, nenhuma das minhas amigas próximas. Então, umas 6, 7 horas antes da minha colação de grau, eu estava escavando todos os grupos de WhatsApp possíveis que eu tinha de disciplinas que eu participei, grupos do curso, para ver se eu conseguia encontrar alguém que pudesse me ajudar a quitar essa dívida. No final das contas deu tudo certo, mas foi uma experiência um tanto estressante. Como eu permaneço uma pessoa muito esquecida e não muito responsável nesse quesito, eu evito pegar livros por lá, mas eu tenho que parar de fugir disso. Então eu aproveitei que eu estava na biblioteca e peguei 2. Eu tinha ido lá originalmente porque na semana passada a Biblioteca Central estava fazendo doação de alguns livros de pesquisa, mas quando eu cheguei lá, infelizmente já tinha acabado a doação, então eu decidi dar uma passeada com a minha amiga e acabei pegando uma cópia de Orlando, da Virginia Woolf. Esse daqui vai ser o meu primeiro livro de ficção da Virginia, porque até o momento eu apenas li Um Teto Todo Seu. E eu estou bem ansiosa para conhecer essa outra faceta, que no final das contas é a mais primária da Virginia Woolf na literatura, né? E para ver a escrita da Virginia tomando uma forma completamente nova e diferente da qual eu vi em Um Teto Todo Seu. Então, veremos como será essa leitura. Eu
tava com esse livro no meu carrinho da Amazon já há algum tempinho, então quando eu vi lá eu falei, por que não aproveitar a oportunidade? É uma edição da Penguin, eu gosto bastante das traduções deles e pelo que eu ouvi falar até agora desse livro, eu já li alguns trechos dele na internet também, mas pelo que eu vi até o momento eu acho que eu vou gostar bastante, então essa será uma leitura que vai me acompanhar durante outubro e muito provavelmente novembro também, porque eu acho que eu não vou lê-lo por inteiro agora nessas últimas 2 semanas do mês. O segundo livro que eu peguei por lá foi um para estudos e pesquisa, que é o Literatura e Sociedade, do Antônio Cândido. Eu escolhi pegar esse livrinho porque eu já estou querendo acumular um referencial teórico para um possível projeto de mestrado para o ano que vem, porque eu termino a graduação de licenciatura em Ciências Sociais no primeiro semestre de 2026, ou seja, acho que até julho, não sei porque o calendário da minha universidade ainda está um pouco bagunçado pela greve do ano passado, mas creio que eu terminarei ali entre julho e agosto, e o processo seletivo do mestrado na minha universidade, que é o FJF, para Ciências Sociais, ele acontece sempre em setembro. E assim, eu não tenho um tema super exato e pronto. A única coisa que eu tenho certeza que eu sei que eu quero fazer é seguir esse caminho de traçar esse paralelo entre as ciências sociais e literatura, ou artes no geral, ciências sociais e música. Isso é algo que me chama bastante atenção. Então, eu peguei esse livrinho para já começar a me familiarizar um pouquinho mais com o assunto, porque esse é um tema que a gente não vê muito durante a grade da graduação em Ciências Sociais. Então, por isso, eu me sinto um pouco perdida e estou querendo começar a buscar essas orientações, essas leituras por fora da grade do curso. Então, esse é o outro livrinho que estará me acompanhando nas próximas semanas. Agora, sobre a minha última leitura, eu decidi em setembro, em um dia aleatório, que eu estava com vontade de ler algo do gênero de terror. Então eu decidi pegar um clássico que eu ainda não conhecia, uma autora de nome muito grande dentro do gênero, que é a Shirley Jackson, e eu li A Assombração da Casa Hill, ou A Assombração da Residência Hill. Eu não sei como de fato é a tradução desse nome, porque pra mim era A Assombração da Casa da Colina, mas aparentemente isso não está certo. Eu finalizei esse livro completamente encantada, ele definitivamente vai entrar pra lista de favoritos do ano, porque eu me diverti muito lendo, e para além disso, algo que eu não esperava muito era ter uma prosa tão bonita em um livro de terror, ser um livro de terror tão poético. E algo que me surpreendeu muito nele foi o seguinte: eu já li alguns outros livros nesse gênero, mas não sou muito bem versada nele, não li tantos assim, mas esse foi o único livro de terror que eu li que de fato me assustou, só que não no sentido de que acontecimentos da narrativa me assustavam, mas sim no fato de que a construção da narrativa me deixava tão tensa que eu ficava hipnotizada e eu me assustava por absolutamente qualquer coisa que acontecia aqui no apartamento. Eu lembro que em um dos dias que eu estava lendo, eu estava sentada no sofá, eu tinha deixado a janela da área aberta e do nada começou a ventar muito, só que eu não tinha percebido porque eu estava tão vidrada na leitura que eu não ouvia o vento. E aí o vento fez um copo de metal que eu tenho cair no chão, e o pulo que eu dei no sofá, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes enquanto eu tava lendo. Qualquer barulho estranho de fora, assim, me assustava e eu pulava, e eu achei isso um tanto engraçado, porque isso nunca havia me ocorrido antes enquanto lendo um livrinho de terror. A última coisa que eu gostaria de trazer para o vídeo de hoje, antes de concluí-lo, é o seguinte: eu não sei se vocês se recordam que no vídeo que eu publiquei antes de eu sumir, acredito que tenha sido meu vídeo de haul de aniversário, vlog de aniversário, algo assim, eu cheguei a mencionar que já há algum tempo eu tenho tido vontade de começar um pequeno clube do livro pelo Catarse, e essa vontade ela permaneceu comigo mesmo ao decorrer desse afastamento, mesmo não estando presente por aqui, mas eu sinto que agora tá tarde demais no ano para dar início a esse projeto, porque logo nós vamos entrar em novembro
E depois de novembro é dezembro. Dezembro é sempre uma loucura para todo mundo. É Natal, Ano Novo, festas, celebrações. Por isso, uma outra ideia tem rondado pela minha mente, que eu acredito que seja um pontapé fundamental nessa direção do Clube do Livro, que é fazer uma leitura coletiva para o mês de novembro. Se vocês tiverem vontade, por favor, me digam nos comentários. Irei responder o seu comentário com o link do grupo. E assim, eu não tenho nada certo, não tenho uma escolha de livro. Acredito que talvez seja bacana a gente decidir isso em conjunto no grupo através de uma enquete. Então eu deixo aqui o convite para vocês. O que eu tenho em mente é não ter necessariamente um cronograma de leitura e só ter uma data de reunião marcada para o final de novembro, para que nós possamos fazer uma discussão sobre o livro e trazer nossas impressões. Mas é isso, dando tudo certo e vocês realmente entrando no grupo para participar, no próximo vídeo eu virei com mais informações sobre a escolha do livro e tudo mais, porque eu gostaria que nós escolhêssemos o quanto antes para dar tempo de todo mundo se ajeitar e comprar, encontrar seus PDFs, etc. Mas é isso, meus anjos, eu espero que vocês estejam bem, espero que essa última semana tenha sido tranquila para vocês e espero que esse final de semana que chega está tão perto. Hoje é quinta, inclusive. Espero que vocês possam tirar um tempinho para cuidar de si, focar em si, fazer as coisas que te fazem feliz. E é isso. Um beijinho e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!